Bem, estamos de volta, já agora o primeiro bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje com a presença do professor Ricardo Lengruber, professor de Filosofia do Direito da Cândido Mendes, e também da presença do professor Jorge Henrique Folena, que está conosco hoje, professor de Ciência Política, que hoje vão nos ajudar a construir esse debate aqui, que, por certo, é um debate que você esperou por muito tempo aqui, ao longo desses últimos 15 dias, se nós teríamos, nós fomos questionados nas ruas. Vocês vão falar com relação ao que aconteceu, com relação à delação lá da JF, dos irmãos Batista. Quer dizer, hoje as pessoas saem nas ruas, nas esquinas só se fala nisso. E, naturalmente, nós não poderíamos deixar de falar nisso. Mas nós estamos diante de um momento bastante complexo, bastante conturbado, que isso implica não somente a política, mas implica a economia. E, então, isso diz respeito a todas as famílias, a todos os cidadãos brasileiros. Mas a questão é a seguinte: nós falamos aqui durante muito tempo, Ricardo e Jorge, falamos da crise, principalmente da crise econômica. Nós voltamos hoje aqui para falar e perguntar, começar assim por vocês, para onde vai essa crise, Ricardo? Olha, Roosevelt, de fato, você pontuou bem. Nós vivemos uma crise sem precedentes no país. E sem precedentes, especialmente pelo fato de ser uma crise que tem uma conotação política. Se a gente fizer uma pergunta simples para qualquer pessoa, nós não temos mais uma referência partidária, uma referência política que nos dê algum norte, ou que pelo menos funcione para uma boa parte da população como uma liderança. Nós não temos, por exemplo, numa eventual eleição em 2018, eu já tenho dúvida se nesse cenário a gente terá, de fato, com tranquilidade uma eleição em 2018, mas nós não temos nomes que sejam nomes de consenso no país e que tenham condições de levar à frente o governo federal. Nesse cenário, portanto, é preciso que a gente entenda as repercussões que a crise política tem na dimensão econômica. É um país que registrou essa semana 14 milhões de pessoas desempregadas, né? É um número absolutamente alarmante, e a pergunta sobre o futuro, ela é uma pergunta, pelo menos na minha avaliação, uma pergunta sem resposta. O que talvez possa nos ajudar, Roosevelt, e aí eu acho que o exercício do nosso diálogo aqui ao longo do programa hoje pode ajudar, é exatamente a gente tentar fazer uma retrospectiva, tentar entender como que esse processo todo nasceu, para a gente tentar chegar aonde isso vai dar, né? Na minha avaliação, existem elementos de natureza econômica muito sérias e questões econômicas que não são apenas locais, nacionais, são questões mundiais, globais, que afetam uma economia grande, como é a economia brasileira, a sexta, a quinta economia do mundo, dependendo aí do organismo que meça isso, né? Essa interação com a economia brasileira tem promovido esse desgoverno geral que a gente vem assistindo aí nos últimos anos. Eu vou colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Eu perguntaria ao professor Jorge, com relação para onde vamos, com relação a essa crise que está instalada, e nós entramos numa fase, o que se denota é que nós entramos numa fase extremamente, eu trago do professor Ricardo, uma fase extremamente perigosa, né? Onde, por exemplo, todos os partidos, como ele disse também, ruíram. A partir desses três elementos, eu queria que o senhor pudesse fazer essa análise. Professor Roosevelt, professor Ricardo, eu acho que o professor Ricardo tocou num ponto fundamental para o telespectador, e que nós temos discutido nas aulas nossas de ciência política com os alunos do primeiro ano, na Faculdade Cândido Mendes, aqui em Nova Friburgo, da Universidade de Cândido Mendes, aqui em Friburgo. Qual é a questão? A questão da crise da representatividade. Essa crise da representatividade política, ela tem uma ligação direta com a questão do capital. Vejamos, toda política está contaminada pelo financiamento de campanhas, no mundo inteiro. Ou seja, há um interesse direto do capital em sequestrar a política. Esse caso da JBS deixa muito claro isso. Quando o representante da JBS diz que elegeu, ou ajudou a eleger, 13 governadores, 23 senadores e 187 deputados federais, vejamos que isso só uma empresa. Aí, o maior financiador de campanha, pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral, são os bancos. Aí temos as construtoras, aí nós temos as mineradoras e os planos de saúde. Então, é uma infinidade de financiadores de campanha que revela que crise que nós estamos passando. A crise da política é a tomada do capital que sequestra a política para os seus interesses particulares. E como fica nós, a sociedade? Essa sociedade somente é chamada para votar. E ela vota, participa do processo e depois é esquecida, porque acordos
são feitos e o parlamento e os governos somente atuam para representar os interesses do capital, das empresas. Então, como que fica a sociedade? A sociedade, que é a grande mandatária, perdeu esse controle sobre os mandantes. E aí vem a grande questão para mim. A grande questão é que, no caso brasileiro particularmente, nesse caso dessa crise que nós estamos, que não é de agora, e também não vem do governo do PT, do partido de Lula. Isso aconteceu no governo de Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, aconteceu no governo Itamar e aconteceu no governo Collor de Mello. Tem que se lembrar que Collor de Mello foi afastado por causa de corrupção grave do seu principal articulador, que era o senhor Paulo César Farias. Então, isso tudo vem revelar a influência do capital na política, não é de agora. Então, isso tudo traz hoje para nós a grande questão, que é a dissolução, nesse momento no Brasil, das instituições políticas diante do povo. Ou seja, não há legitimidade. A população, de uma forma geral, independentemente da sua posição política, da sua coloração política, a população hoje não acredita nas instituições, não acredita no Executivo, não acredita no Legislativo e nem está acreditando no Poder Judiciário. E por que quero, só para concluir a questão do Judiciário, para dizer o seguinte: no caso de Aécio Neves, por diversas vezes o ministro Gilmar Mendes devolveu para a Procuradoria-Geral da República os pedidos de abertura de investigação sobre Aécio Neves. O presidente Michel Temer, que está no exercício da presidência, nesse caso da JBS, também disse: olha, o Eduardo Cunha, o Moro, cortou a parte do Eduardo em que era para tomar o meu depoimento. Ou seja, o juiz Sérgio Moro tem que explicar isso. Porque se o Michel Temer diz que o Eduardo Cunha não teve a sua pergunta dirigida a ele porque o juiz do Paraná cortou, o juiz do Paraná também tem que ser chamado, como todos os políticos, a esclarecer a população porque ele fez esse corte das perguntas que eram direcionadas para o Michel Temer. Que perguntas são essas, né? Exatamente. Então, vejamos, o que está acontecendo no Brasil é que as instituições se autodissolveram e o que é mais grave? Grave não, diria o seguinte: a nova, velha república chegou a seu fim. Chegou totalmente ao seu fim. A Constituição de 88, que era para proteger o cidadão, ela não está mais protegendo o cidadão. Ela está sendo utilizada para proteger os políticos e essas instituições. E eles leem a Constituição como eles querem, e não para atender os interesses da população e do povo. Diante, obviamente, dessa manifestação, e foi até um pouco mais longa, porque não havia como se fazer corte, porque é muito interessante, mas eu pego algo que, no primeiro momento, o professor Jorge trouxe, e, Ricardo, eu gostaria que você pudesse trazer essa análise para o nosso telespectador. Na medida em que uma empresa vem e declara, né, oficialmente, e isso é reconhecido, porque quando uma delação é homologada, primeiro se perfaz um caminho, apesar que nós vamos discutir isso, nunca se houve uma delação tão rápida, em tempo tão rápido, tão homologado, em menos de um mês foi feito tudo isso, e pela grandeza que era, mas isso é em outro momento. Mas está se dizendo o seguinte, meu caro telespectador, 1/3 da Câmara Federal em Brasília, 1/3 do Senado e a metade dos governadores do país foram financiados por essa empresa. Então, o que se diz é o seguinte, e o professor Jorge também trouxe, eu não sei se é mais ou menos esse caminho, tirou-se todo o protagonismo do eleitor, do cidadão, que sai da sua casa e entende que, ao votar naquele cidadão, ele vai transferir, vai dar a procuração, a sua representação àquele cidadão, e por conta disso, nomeio e constituo como sendo o meu bastante procurador, o senhor Ricardo Lobosco, para em meu nome possa representar. Ou seja, na hora que ele dá essa procuração, na verdade, já existe uma outra procuração mais forte, em que a JBS, por acaso, está como esse representante. Então, o que efetivamente está acontecendo? Olha, Roosevelt, isso é muito mais sério. A população, sem dúvida, e eu iria um pouquinho mais longe, mas isso não é novidade, infelizmente. Se a gente fizer uma retrospectiva mais longa, vamos pegar assim 50 anos, por exemplo, quando o Brasil estava vivendo uma experiência de reivindicação popular no início da década de 60, com o governo Jango, por exemplo, e se percebeu que não havia sustentação daquela velha política, nós tivemos um golpe de Estado no país.
não é? Ou seja, os militares assumiram a responsabilidade do executivo, mas se sabe que o governo militar não foi um governo exclusivamente militar. Nesse governo houve a intensa participação de um setor da sociedade civil, setor esse ligado a, por exemplo, a economia das grandes empreiteiras, o setor energético, construção civil e o sistema financeiro e tudo mais. Com a abertura política que ocorre, Roosevelt, na década de 80, o Brasil faz um arremedo de democracia, em que a população é chamada às urnas para votar, mas efetivamente as opções que nós temos para votar já são previamente chanceladas pelo grande capital, digamos assim, né? Sem entrar numa discussão de que o capital é um bicho-papão, não se trata dessa questão ideológica. Mas observe, as nossas opções nas urnas sempre foram opções previamente chanceladas pelo setor empresariado nacional e internacional. A prova disso é que quando Lula, depois de perder 3 eleições consecutivas, é eleito presidente em 2002, 2003, tem a tal carta aos brasileiros. Aquela carta, na verdade, revela o quê? Olha, eu estou fazendo concessões a essa velha forma de fazer política no país. O que nós estamos vivendo hoje é, no fundo, um esgarçamento desse processo todo, né? Nós temos um sistema que não se sustenta mais, e aí eu me faço essa pergunta todos os dias. Quem é que está perdendo com esse processo todo para simplesmente jogar a toalha? Ou seja, para simplesmente promover toda essa desqualificação da política nacional. Eu intuo, eu suspeito pelas leituras, pelas notícias que chegam até nós, que o setor energético brasileiro, especialmente a questão do petróleo, ela é uma chave que pode iluminar, pode ajudar a nossa reflexão sobre isso. A descoberta do pré-sal, especialmente, colocou o Brasil numa vitrine internacional importante. O Brasil agora é olhado pelas grandes corporações de energia no planeta inteiro, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, Arábia Saudita, Venezuela, Síria, enfim, a Rússia, né? Todos esses atores aí do mercado internacional. E ao ser olhado dessa forma, só tem um jeito, Roosevelt, de desqualificar e de entregar, digamos assim, essa riqueza que estrategicamente é importante para o Brasil, desqualificando a política e desacreditando a Petrobras. Não sei se você concorda comigo, professor Jorge, Roosevelt. Totalmente. O Brasil, nós nos orgulhamos da Petrobras, Roosevelt. No Brasil, a gente se orgulha de poucas coisas nacionais, mas nos orgulhamos da Petrobras. Apesar de apenas 30% dela ser estatizada, mas ela pertence, digamos assim, ao imaginário brasileiro. O petróleo é nosso. O petróleo é nosso. E dessa campanha para cá, uma pessoa que trabalha na Petrobras, a gente olha com admiração, verdade. Com respeito e tudo mais. Como é que você consegue entregar o controle sobre o petróleo brasileiro, né? Sobre essa riqueza que é tão importante para a sociedade brasileira do ponto de vista do financiamento dos serviços públicos, desacreditando a política, falando de corrupção e jogando a Petrobras na lata do lixo? Eu acho que esse pode ser uma chave para a gente responder. Bem, nós tivemos agora um primeiro bloco que foi extremamente engrandecedor para o debate. Normalmente o debate ele começa a esquentar a partir do segundo bloco, mais os 2 debatedores. Isso mostra a qualidade dos debatedores, e essa é a proposta da Cândido Mendes, trazer sempre um debate que possa enriquecer não somente para nós, professores, mas acima de tudo para você, telespectador, quer dizer, enriquecimento através do conhecimento, né? A gente sempre diz o seguinte, não existe nenhum país no mundo que tenha chegado à condição de um país desenvolvido que não tenha uma educação forte. O que nós estamos fazendo aqui é a chamada transformação através da educação. Na medida que nós levamos o conhecimento, a informação até você, quer dizer, que é o papel efetivo da universidade, na medida que nós estamos no campo, né, que aí a gente concilia com a chamada pesquisa, né, que é o trabalho da universidade, acho que o nosso compromisso ele se completa. Então, não saia daí, o debate hoje tem esse aspecto e você tem que valorizar, porque a informação que está se levando aqui é uma informação extremamente qualificada para o nosso dia a dia. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Até já.